Olá, me chamo Luiz Adama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, e hoje para falar do dia 2 de abril, o mercado que tradeou aí parte da véspera do grande anúncio do presidente norte-americano em relação às tarifas. O mercado hoje teve um fechamento em baixa. Mesmo assim, algumas notícias foram positivas. O petróleo, por exemplo, subia 0,70%. Outro ponto positivo que também atuou no mercado no dia anterior foi a alta do óleo de soja, com mais uma alta expressiva hoje na casa de 2,2%. A alta do óleo, nós já falamos para vocês ontem sobre isso, que estava relacionada às brigas com o Canadá devido à entrada do óleo de canola, deixando assim o óleo dentro dos Estados Unidos mais caro, e também pela retomada dos programas de biocombustíveis, aumentando assim a demanda pelo óleo de soja. Então, os fatores que ajudaram no óleo de soja na terça voltaram a gerar ganhos para o produto nesta quarta-feira. Já no caso do milho, um fator importante foi com relação à produção e estoques de etanol. Foi reportado hoje um aumento de quase 1% da produção de etanol americano. Mesmo assim, a queda nos estoques vieram em 2,9%. Ou seja, mesmo produzindo mais, o consumo foi maior, o que ajuda para o mercado de milho. Mas o que o mercado aguardava mesmo era o grande pacote tarifário do governo americano. E ele tradeou parte disso. Então, mesmo com alguns fatores aí altistas para o mercado acabou fechando em baixa. Isso porque aguardava com certo receio as tarifas do governo americano, e que realmente vieram com um grande impacto. O presidente norte-americano anunciou hoje tarifas recíprocas em 34% para a China, 20% para a União Europeia, 46% para o Vietnã, 26% para a Índia e 10% para o Reino Unido e Brasil. Trump foi muito enfático em falar sobre as tarifas, dizendo que realmente não deixará ninguém de fora caso taxe os americanos. E caso esses países voltem a taxar ainda mais o americano, eles estão ameaçando de taxar novamente. Então entramos realmente numa guerra de tarifas comerciais a níveis globais, o que fez com que o mercado de commodities agisse já de imediato. Logo na abertura do mercado noturno, o mercado veio a trabalhar com mais de 20 cents de baixa no mercado noturno para a soja. Vamos ver como é que ele vai estar amanhã cedo, mas hoje chegou a trabalhar com mais de 20 pontos negativo. Assim como pode dar um viés de queda também para o dólar. E em cima dessas tarifas, o mercado global ele tem um receio em relação a uma recessão norte-americana. Isso porque a taxa de importação aumentando lá faz com que os produtos produzidos dentro dos Estados Unidos possam ficar mais caros, já que a competitividade reduz, e também produtos que necessitam da importação ficariam mais caros, aumentando assim o custo dos bens de consumo do norte-americano. Em contrapartida, o governo americano fala que essa questão das taxas vai ajudá-los a proteger o mercado e aumentar os seus empregos e industrialização dentro do país, ajudando assim num crescimento novamente dos americanos. Mas é claro que tudo isso ainda vai ter muito tempo para a gente ver. Com certeza nós teremos alguns países gerando novas tarifas contra os americanos, veremos os americanos gerando novas tarifas ainda contra outros países. Ou seja, podemos dizer que a guerra comercial realmente a partir de agora deve ganhar mais força dentro da economia global. E a curto prazo, o que se esperar? Nós devemos entender que essa questão da tarifa, principalmente jogada contra a China, fazendo com que a China gere novas tarifas contra o governo americano, deve dificultar as exportações de soja dos Estados Unidos para a China, aumentando assim uma demanda chinesa pelo produto na América do Sul e reduzindo a demanda pelo produto americano. Isso, no primeiro momento, gera dois fatores. A alta dos prêmios no Brasil, principalmente porque a demanda vem com mais força para a América do Sul. Isso, então, com o aumento da demanda pelo produto aqui, deve fazer com que os prêmios na América do Sul subam mesmo com uma safra recorde. Já em relação a Chicago, nós devemos ver as exportações americanas reduzindo. Isso porque com tarifas, o produto norte-americano acaba perdendo a competitividade no mercado internacional. E isso automaticamente irá gerar um aumento de estoques do produto americano. Automaticamente nós iremos ver Chicago caindo. Já em relação ao dólar, olhando mais no cenário internacional e não levando em conta as questões de política dentro do Brasil, o dólar tende a ter um viés de queda. Isso porque devido às brigas globais, possa gerar uma recessão dentro dos Estados Unidos,
o que faria com que o dólar acabasse perdendo também parte da sua força e caindo um pouco, olhando o lado do mercado internacional. E com relação às notícias de Trump, principalmente em relação ao grande pacote de tarifas, era isso que a gente tinha para trazer para vocês, mais destinado aos produtos aí de soja e milho. Então agora fique com a gente para observar como ficou o nosso fechamento do mercado no dia de hoje. Com todas essas informações, o mercado em Chicago acabou fechando com queda de 0,4% na soja e no milho na casa de 0,8%. A soja caiu 4,75 cents, fechando a 1.029,50 no maio. Já o milho caiu 4 cents, fechando a 457,75 cents no maio. Importante lembrar que dentro do fechamento, que o pronunciamento de Trump em relação às novas tarifas vieram após o fechamento do mercado, o que deve gerar um impacto maior nessa quinta-feira. E a B3, acompanhando o movimento de queda em Chicago, em dólar e o aumento de oferta no mercado interno, acabou registrando queda de 1,6% no maio e 0,9% no julho. Dessa forma, o maio fechou cotado a R$ 77,36 e o julho a R$ 72,82. Em relação a prêmios, que veio caindo nos últimos dias, nós observamos que o mercado hoje acabou ficando mais estável. Isso porque a queda no mercado de Chicago, a queda do câmbio, acabou baixando um pouco mais os preços e reduzindo um pouco assim a comercialização do produto, fazendo com que o mercado de prêmios acabasse se mantendo na data de hoje, fechando maio com indicação de compra a 50 centes acima. O dólar até começou o dia em alta, mas logo em seguida já virou de mão e ficou entre estável e leve baixa. Acabou fechando aí praticamente inalterado, na casa de 5,68,90. A mínima chegou a 5,66,10. Onde durante o pregão de soja e milho, esse mercado acabou ficando mais de estável a leve baixa. Somente mais no fechamento acabou vindo para o lado positivo. E o cenário Chicago, dólar e prêmio, que faz com que a gente acabe formando as precificações do produto de soja e milho, trouxeram para a data de hoje uma queda nos preços de soja comparado à terça-feira, com os preços caindo em diversas praças na casa de 0,3% a 0,75%. E para o milho, nós vimos um cenário muito parecido. Algumas praças os preços até se mantiveram, isso devido a uma necessidade um pouquinho maior de compras, mas na maioria das praças os preços acabaram atingindo uma redução. Algumas praças com quedas aí na faixa até de 1,3%. Por hoje nós ficamos por aqui. O mercado, que a nível de tradear durante o dia o pregão, acabou ficando mais de lado aguardando as tarifas do governo norte-americano, que foram realmente bem expressivas e devem movimentar o mercado de commodities pelas próximas semanas ou quem sabe até meses. Então fique com a gente e acompanhe diariamente os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.